agradecer a presença de todos vocês. Essa é uma mesa redonda que faz parte do GT de Pensamento Social, foi concebida dessa maneira. E o título da mesa é um título provocativo, a República que não era velha, exclusão e inclusão social. E a ideia dessa mesa foi muito motivada, primeiro por uma tese que virou livro há muito tempo do Renato, né, que é um livro muito conhecido, muito citado, e que ele vai nos falar também, que ele vai falar muito melhor que eu, mas já significou uma retomada e vem sendo recuperado, sobretudo pelo pessoal da história, como uma retomada dessa que foi chamada de República Velha, e uma crítica a esse termo. Nós sabemos que termos, e ia dizer na sequência que a professora Ângela, pesquisadora que me puxou a orelha de uma forma mais consistente, chamando a atenção para essa perspectiva, chamando a atenção para a importância de nós retomarmos esse período como um período de institucionalização, um período de uma discussão sobre a cidadania muito forte. E também compõe a mesa o professor Antônio Sérgio Guimarães, que foi quem vem trazendo sistematicamente uma discussão sobre a importância da racialização durante esse período, tanto a racialização no sentido da tomada de consciência, né, do que significava, né, enfim, de uma série de movimentos de grupos negros nesse contexto, também acerca do começo, do início da criação dessa ideia de democracia racial e de melting pot. Então, eu pensei que para o andamento dos trabalhos dessa manhã, nós vamos seguir a ordem que está no caderno. Primeiro fala a professora Ângela, da Fundação Getúlio Vargas, depois o Antônio Sérgio, da USP, e depois o Renato, como se chama? Niterói, né? Universidade Federal Fluminense. Eu comecei, vou fazer várias dessas no decorrer da nossa manhã, e se der tempo eu falo também, se não der tempo vamos ficar com as palestras deles e depois nós fazemos aqui o debate. O importante é que nós tenhamos o debate, tá bom? Então vou passar a palavra para a professora Ângela, já agradecendo a presença aqui. E eu procurei fazer um texto, inclusive para me manter no tempo e imaginando o que viria das participações dos meus colegas aqui de mesa, Renato e Antônio Sérgio, especificamente. Bem, o ponto de partida da minha comunicação nada tem de original. Ele constata, de um lado, que no Brasil dos anos 2000 estaríamos vivendo uma espécie de revival do interesse pela Primeira República, multiplicando-se o número de historiadores e cientistas sociais que se dedicam a estudar diferentes aspectos do período, o que já evidencia o caráter interdisciplinar dessa produção. Essa mesa Nampox é um excelente exemplo desse fato, que merece ter registro destacado, a meu ver. Considerando-se essa nova e já abundante produção, eu desejo ressaltar apenas alguns aspectos dessa espécie de revisionismo sobre os significados desse período. Inicio com uma breve reflexão que objetiva desnaturalizar o uso da designação República Velha, ainda muito utilizada e compartilhada, tanto na literatura acadêmica como e principalmente na escolar. Afinal, periodizar, nomeando um tempo, é um ato de poder, como sabemos por dever de ofício. Nessa operação, nada é ingênuo, sendo necessário pensar que sentidos uma determinada nomenclatura deseja atribuir a um espaço de tempo, o que necessariamente implica considerar quem, para quem e quando se constrói uma designação. No caso, a de República Velha, uma autêntica fórmula mental que certamente exige questionamentos, a começar pela indicação de que, não casualmente, foi imaginada e adotada pelos ideólogos autoritários da década de 1920 e 30. Desde então, ela foi propagada com ênfase durante os anos do Estado Novo,
Com essas considerações, fica evidente já a imensa carga de disputas políticas e de batalhas memoriais que tais designações contêm e como elas se associam claramente a projetos político-intelectuais que estiveram mais fortemente envolvidos em sua produção, legando-as ao pensamento social e à historiografia brasileira. Nesse sentido, quero lembrar que é sempre o presente que se impõe ao passado, e não o inverso, donde a possibilidade de multiplicidades de futuros e também de passados, que estão sendo sistematicamente construídos e revistos, havendo momentos em que o estímulo pode ser maior. Dessa forma, se os eventos da realidade social muitas vezes impõem aos historiadores e cientistas sociais alterações em suas formas de análise, forçando-os a enfrentar novas questões e a questionar as chamadas verdades estabelecidas, também a construção de tradições intelectuais para se pensar essa realidade social pode e deve ser considerada uma variável interveniente no estabelecimento dessas verdades através do tempo. Sendo assim, é bom começar realizando um percurso que, embora pareça tortuoso, acredito justificável. O golpe que instalou o Estado Novo, uma ditadura com chefe civil amplamente sustentada por forças militares, em especial o Exército, já foi destrinchado e caracterizado como um golpe silencioso. Um silêncio de protestos e reações de qualquer tipo e origem, que evidencia não apenas o poder dos que ascendiam à direção do Estado, como também a existência de um projeto político que incluía a construção de uma imagem para o presente, que se inaugurava e, em decorrência, para o passado que o antecedia e para o futuro, que seria sua própria criação. Exatamente por atentar para a existência desse ambicioso projeto, farei algumas considerações. Em primeiro lugar, que de há muito existe uma interpretação que considera o Estado Novo em bloco um tempo que se articula diretamente às intenções dos revolucionários de 30, sendo um desdobramento natural da Revolução e produzindo um corte radical com o passado do país. Em segundo lugar, que a Primeira República, a partir de então finalizada, acabada, aí então torna-se velha, também em bloco, passando a ser avaliada como um grande fracasso e equívoco, praticamente desde o seu começo. Assim, nessa narrativa da história do Brasil, vemos como as elites vitoriosas do pós-30 propagam um projeto político que se concluiria com o Estado Novo, enterrando definitivamente a República Velha e tornando os anos que vão de 31 a 36 uma espécie de anticâmara da presença inevitável do golpe de 1937. Uma versão que abarca um grande conjunto de acontecimentos, absolutamente teleológica, mas nem por isso menos eficiente e duradoura. Em outros termos, quero chamar a atenção para os vínculos existentes entre uma proposta fundadora, em vários sentidos, do Estado Novo e o estabelecimento das bases de uma periodização da história republicana do Brasil, ainda muito vigente, na qual o regime autoritário do Estado Novo acaba tendo uma posição estratégica. Segundo tal versão, interpretação, a Revolução de 30 assinalaria um novo e grande ponto de partida para o Brasil, rompendo definitivamente com um passado ultrapassado. Vale dizer, com os erros e descaminhos da República Velha. Liberal, oligárquica, fraca, inepta, clientelística, europeizante e política e culturalmente afastada do povo brasileiro. Esse é o aspecto que eu queria destacar.
Isto é, que tal periodização, reforçando formas de nomear, compreender o tempo, está defendendo valores e criando concepções ligadas a uma tradição de antiliberalismo que condena não só as ideias liberais, como também suas práticas, seus atores, suas instituições e organizações políticas e culturais. Assim, as eleições, os parlamentos, os partidos políticos, os variados tipos de associações então existentes são, de uma maneira genérica, desqualificados e ou esquecidos, silenciados. Estou ciente de que não é nenhuma novidade assinalar os vínculos entre a construção de um pensamento autoritário no Brasil e as críticas ao liberalismo, encarnadas e identificadas à política e aos políticos profissionais da República Velha e oligárquica. Alguma novidade, a meu juízo, existe, contudo, em registrar a eficiência desse processo, que liga conjunturas políticas, escrita da história e enquadramento da memória histórica nacional, para destacar como ele foi capaz de abarcar e esgotar experiência política, social e cultural da Primeira República em um tipo de narrativa que, identificando, selecionando e valorizando determinadas vivências do campo da política formal, transforma-as em símbolo do fracasso da experiência política liberal desse período como um todo. Justamente por isso, vale atentar para dois aspectos dessa construção histórica e memorial. Primeiro, como ela seleciona e enfatiza um conjunto de procedimentos exercidos no espaço da representação política, traduzidos especialmente pelo momento das eleições e do voto, esquecendo toda uma variada e numerosa gama de formas de participação política e cultural. Ou seja, como, nesse tipo de narrativa, não se faz a disjunção entre as experiências no âmbito da representação e da participação política, subsumindo-se a segunda, muito mais ampla e variada, na primeira, que ocupa praticamente todo o espaço da política republicana. Dessa forma, não se destaca ou até mesmo se ignora uma série de experiências de mobilização e organização de atores coletivos em torno de variadas questões. Tais associações, que foram numerosas e diversificadas, ligavam-se à expressão e demanda de direitos que eram, ao mesmo tempo, civis e políticos, pois envolviam a liberdade de pensamento e de sua expressão, inclusive para lutar por novos direitos sociais que se tornavam mais conhecidos e então desejados. Nessa operação, fica inteiramente minimizado todo um conjunto de vivências envolvendo diferenciados grupos sociais que demandavam políticas às autoridades governamentais e eles mesmos implementavam iniciativas propondo uma série de mudanças através de suas formas de associativismo, fossem elas na área da educação, da saúde ou da regulamentação do mercado de trabalho e de defesa de determinadas práticas culturais. Um processo de silenciamento que se articula desde os anos 20, mas que permanece tendo vigência na historiografia e nas ciências sociais e no ensino de história sobre a Primeira República. Nesse sentido, pode-se afirmar que ainda se conhece pouco, por falta de estudos, uma rica movimentação de atores empreendidas no campo da participação política, que alcançou desenhos variados e mais ou menos formalizados em instituições. De toda forma, eu quero aqui ressaltar como esse apagamento
da esfera da participação política durante a Primeira República está relacionado com um diagnóstico, desde então muito acreditado, o de que o povo brasileiro não tem capacidade de ação coletiva, de que a sociedade brasileira, sendo inorgânica, é insolidária e, por isso, pouco afeita, se é que algum dia poderia ser afeita, a qualquer iniciativa política do tipo liberal-democrático. Segundo, como essa seleção que dá destaque à esfera da representação política é plena de sentidos valorativos, pois seu objetivo maior é rebaixar a experiência liberal, ressaltando que ela estava pautada por procedimentos fraudulentos ou, pior, fictícios. Portanto, a questão da representação fica qualificada por seu aspecto desprezível e inócuo, devendo ser afastada e negada de maneira definitiva. Algo que ganhou brilhante formulação na concepção de Brasil legal, isto é, um Brasil irreal, porque fundado em leis inaplicáveis ao país por sua falta de realismo político. Uma dicotomia célebre, fortemente presente no pensamento político e social brasileiro, que tem como seu núcleo duro a descrença no poder da institucionalidade jurídico-política. Dessa forma, as leis, inclusive com destaque às constituições, são vistas como peças que têm, por definição, pequeno ou nenhum grau de eficiência na transformação da realidade social. Seus enunciados, por conseguinte, não são vistos como guardando uma diretriz normativa, um horizonte de possibilidades para o futuro. O descolamento entre legal e real é, assim, geralmente postulado na chave do desconhecimento das reais características do Brasil, gerenciado por leis utópicas, feitas para não pegar ou para inglês ver, muitas vezes propositalmente. Aliás, por isso mesmo, seria possível incluir quase tudo nas leis brasileiras, já que elas não seriam feitas a sério e, portanto, não deveriam ser levadas a sério. Contudo, é preciso ficar claro que eu não estou querendo aqui negar ou minimizar a ocorrência de fraudes, de violências eleitorais e outras práticas durante a Primeira República, o que efetivamente existia, limitando e desestimulando a representação política dos cidadãos. Porém, como diversos estudos têm demonstrado, a despeito desses fatos, a realização de eleições cumpria papel-chave no sistema político de então. De um lado, porque eram fundamentais para uma relativa estratégia de circulação de elites, introduzindo na cena política um mínimo que fosse de competição e renovação. De outro, porque eram responsáveis por uma incipiente, porém pedagógica, mobilização de eleitores, o que ocorria certamente de formas muito diversas e também questionáveis, dependendo da região do país. Por fim, porque a noção de cidadania e de sujeito social participativo não deve ser capturada pela categoria de eleitor, como muitas vezes acontece nessa interpretação. E, portanto, cidadania sendo identificada fortemente e exclusivamente com direito de voto. Além disso, é possível argumentar com sólidas evidências históricas que a Primeira República tinha tantos problemas de governabilidade e de incorporação de atores, como várias outras liberais democracias europeias, aliás, consideradas exemplares nesse período. Nelas, também os partidos políticos se apresentavam como clube de elites, os critérios de inclusão ao corpo político passavam pelo saber ler e escrever e por critérios de idade e sexo, admitindo-se apenas o masculino. E também havia fraudes e clientelismo. A imagem que, durante a própria Primeira República, dela se construiu pelos que a criticavam
com um claro objetivo de desautorizar o modelo político-institucional estabelecido, era o de uma república instável e ineficiente, distante do Brasil real, devido fortemente à sua adesão ao liberalismo político. Os ideólogos do Estado Novo, portanto, irão aprimorar e, sobretudo, divulgar e consolidar na memória histórica nacional essa versão interpretativa. Nela, a Primeira República, conformada a partir da experiência representativa, vista pelo que ela tem de pior, e esse pior existe, mas não é tudo que existe. É lançada de forma ampla e geral em um poço de incompetência. Assim, se a questão da representação política permaneceu, como não poderia deixar de ser, como um ponto fundamental de questionamento e de investigação para os estudos até hoje, outras questões, como a da participação política, do debate sobre a raça, da cultura e vários outros aspectos, emergiram de maneira contundente, relativizando e minando uma das assertivas mais repetidas e acreditadas desde os anos 30 e 40, a de que não havia povo na Primeira República, a de que não havia forma de solidariedades modernas no Brasil antes de Getúlio Vargas. É nesse amplo sentido, e para concluir, que eu gostaria de dizer que a Primeira República está aberta para os seus futuros, aguardando de todos os ouvintes novas pesquisas. Muito obrigada. Tem um texto que eu publiquei na última revista da Sociologia de São Carlos, na Contemporânea, e eu vou me basear muito nesse texto. É um texto sobre a República de 1889 e que tem dois subtítulos que eu posso desenvolver em seguida. Ele chama República de 1889, Utopia de Branco, Medo de Preto. E tem um outro subtítulo que é A Liberdade é Negra, a Igualdade Branca e a Fraternidade Mestiça. Ou a gente poderia dizer, a liberdade é para os negros, a igualdade para os brancos, a fraternidade para todos, né? Mestiça para todos. Então, como é que eu cheguei a isso? Eu cheguei, basicamente, eu acho que a primeira coisa que eu aprendi, lidando com a imprensa negra e com a formação do movimento negro brasileiro, é de que quase todos os temas de mobilização, aquilo que os sociólogos podem chamar de frame, ou temas de retórica de identidade negra, eram temas que vinham do movimento abolicionista. Citar alguns exemplos. O Brasil foi construído pelo trabalho dos negros. O povo do Brasil não é branco. Aliás, o povo do Brasil não é branco, a gente encontra no célebre artigo do Nabucco, né? Sobre justamente o erro do imperador, né? Que ele vai dizer justamente isso, né? Desdobramentos desse: o povo não é branco, o povo do Brasil é mestiço, né? Ou o povo do Brasil é negro. Ou seja, toda a origem daquilo que a gente pode dizer que são as três principais retóricas negras do movimento negro no Brasil moderno, quer dizer, o puritanismo negro, né? Quem conhece, estudou a Frente Negra Brasileira, sabe, na interpretação de Bastilha, é o que marca realmente o discurso da Frente Negra. O chamado mulatismo, né? Que é o modo como os paulistas reagem à Segunda República, né? A herança de Vargas na Segunda República, né? O mulatismo, se referindo basicamente a Gilberto Freire e a interpretação de Gilberto Freire do Brasil, um país mestiço. E, finalmente, a negritude, que ganha essa forma maior, talvez, a partir de Guerreiro Ramos, né? Mas esses elementos a gente encontra no abolicionismo. E, a partir daí, eu aprendi com eu acho que é importante, no
num livro que ela está trabalhando, e a gente teve várias discussões sobre trechos desse capítulo, etc., que realmente o abolicionismo é o primeiro movimento social brasileiro. Quer dizer, o abolicionismo ele sai, digamos, da mobilização das elites e ganha as ruas nos últimos anos. O último período do abolicionismo é um período de ruas, inclusive com organização de fugas de escravos, etc. A República de 1889, né, passa, então, a ser vista como uma interrupção do movimento abolicionista. Tá? O que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que você estabelece uma ordem, certo? E que, assim como o Estado Novo, né, quis marcar a ruptura, né, com a República que o antecede, né, a República de 1989 quer justamente apagar o passado monárquico, o passado luso-brasileiro. Não é velha essa interpretação, a gente encontra ela em Gilberto Freire, no Sobrazão de Campos. Ou seja, a ideia de que você tem uma ordem colonial luso-brasileira de continuidade no Império, etc., e que a República vai instituir uma nova ordem, uma ordem racional, uma ordem científica até, uma ordem política pautada na razão, né? Na ciência, a importância dos positivistas na República. Mas toda a movimentação política da República é retirar o povo das ruas, né, e instituir, digamos, uma espécie de ditadura republicana, né, como se fosse uma nova colonização, uma nova conquista, certo? Dessa vez uma conquista de brasileiros sobre o povo brasileiro. Quer dizer, impor alguma ordem às massas. Né? E esse período dos 10 primeiros anos da República é também um período de desfacelamento de movimentos sociais, né? Revolta da Vacina, Guerra de Canudos, né? Ou seja, a imposição de uma certa ordem racional, né? Modernização do Rio de Janeiro, né? Então, a ideia interpretativa era essa, quer dizer, do meu ponto de vista, do ponto de vista dos movimentos sociais, ela é um restabelecimento da ordem, era uma restauração da ordem. Até aí, eu acho que essa interpretação se coaduna muito bem com a historiografia tradicional, que a Ângela criticou. Entra tudo nos conformes, não tem nenhum problema. A primeira versão do texto que eu fiz, inclusive, estava em conformidade com essa interpretação histórica. É aí que eu tomo conhecimento do trabalho de vocês, né? Pensando a primeira República não como uma República velha. E aí a gente aprende coisas novas também, muito interessantes. Por exemplo, tanto a F. Matos como a Carolina Dantas publicam, se não me engano, 1 ou 2 artigos sobre a importância que tem uma mobilização para a investidura de Monteiro Lopes como o primeiro deputado negro brasileiro, né? E como exigiu uma certa mobilização nacional, inclusive, não apenas na corte, né? Não apenas na corte, não é mais corte, na capital da República, no Distrito Federal, né? Mas é mais além do que isso, né?